Como vai, internauta? Está na rede mais um YTV News. E você vai ver hoje. Prefeitura demite Luciano Bastos após denúncias. Cônsul alemão visita o município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Igreja lança os 10 mandamentos do trânsito. E a opinião com o jornalista Emerson Duarte. Assessores da Prefeitura Municipal de João Monlevade cobraram de Luciano Bastos provas de denúncias feitas por ele. Durante a entrevista coletiva à imprensa, o ex-presidente da Fundação Casa de Cultura, Francisco Franco Sobrinho, atualmente no cargo de diretor executivo, rebateu acusações feitas pelo diretor exonerado da autarquia, Luciano Bastos. Ao lado da secretária municipal de Fazenda, Luciana Carvalho, Francisco Franco negou que haja qualquer irregularidade nos pagamentos realizados pela Casa de Cultura. Ao ser exonerado do cargo na semana passada, Luciano Bastos afirmou que o motivo da sua saída da direção seria o fato de não ter assinado notas de empenho retroativas por discordar do seu teor. Francisco Franco disse que na terça-feira, 3 de julho, Luciano Bastos foi demitido e excluído definitivamente do quadro funcional da administração do prefeito Carlos Moreira. Luciana Carvalho apresentou os documentos que o ex-diretor se recusou a assinar e disse que os empenhos estão com as datas atrasadas por culpa de Luciano Bastos. Segundo ela, quando o convocavam para assinar os empenhos, ele apresentava uma desculpa para não comparecer, na opinião de Luciana Carvalho, agindo de má fé. Por outro lado, Francisco Franco negou que a exoneração de Luciano Bastos da direção da Casa de Cultura tenha ocorrido por qualquer ato de irregularidade cometido pelo ex-funcionário e desafiou que Luciano Bastos prove alguma coisa. Francisco Franco disse estar decepcionado com a atitude do ex-diretor, que afirmou considerar como um filho. Na sua opinião, as atitudes de Luciano Bastos revelam que ele foi mal orientado, insinuando que o ex-diretor agiu sob influência de outras pessoas. Cônsul alemão visita o município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Hans Kampke visitou a cidade na manhã de quarta-feira, oportunidade em que se reuniu com o prefeito Raimundo Nonato Barcelos, o Nozinho, na Prefeitura Municipal. Kampke foi recebido pelo prefeito e pelos alunos da PAI que apresentaram uma música tradicional mineira. A visita do cônsul visou ampliar o intercâmbio entre as partes depois que a comitiva da AMEP visitou o Vale do Ruhr, na Alemanha, em junho. A Igreja Católica lançou os 10 mandamentos do trânsito. A partir de agora, é pecado cometer infrações. Saiba o que pensam os monlevadenses sobre o tema. Não matarás. A estrada deve ser para ti um meio de conexão entre as pessoas. Cortesia, sinceridade e prudência te ajudarão a lidar com imprevistos. Ajude o próximo em necessidade, especialmente vítimas de acidentes. Carros não devem ser expressão de poder e uma ocasião para pecar. Convença os jovens a não dirigir quando não tiverem condições. Ajude as famílias de vítimas de acidentes. Una motoristas culpados e suas vítimas para a experiência do perdão. Na estrada, protegeis os mais vulneráveis. Sinta-se responsável pelos outros. Os 10 mandamentos do trânsito foram criados no dia 19. O senhor conhecia? Conhecia. Isso. E o que o senhor acha dessa iniciativa do Vaticano? Temos que é uma lei respeitar o trânsito, né? Acho que todos os motoristas têm que respeitar o pedestre, não ter alta velocidade, não correr risco, sempre respeitar sempre o que está adiante, não ultrapassar o lugar perigoso, né? Não dirigir embriagado. O senhor já conhecia os 10 mandamentos da igreja com relação ao trânsito? Não conhecia não, mas achei legal o que eu vi agora. Algum chamou mais a atenção do senhor? Eu já estou com 50 anos, já estou com os mandamentos. Eu já estou com os mandamentos na cabeça já. O bom é o seguinte, a gente tem que ler e entender. E respeitar os direitos do pedestre, para respeitar também o motorista.
Com a criação dos 10 mandamentos para o trânsito, quem infringir as leis deverá prestar conta com ele. E agora é hora de opinião. Emerson Duarte. Olá, internautas. Na Câmara Municipal, o vereador Juninho Starling continua querendo chamar a atenção. Não há uma reunião em que Juninho não polemiza assuntos que poderiam ser considerados corriqueiros. Vai à tribuna e desafia o presidente Zezinho Despachante, que a cada reunião, inclusive, tem se saído melhor ao colocar no seu devido lugar o ex-presidente, hoje vereador, Juninho Starling. Em relação a todo esse estardalhaço que Juninho costuma causar, com projetos, com propostas simples que não merecem tanta discussão, que não merecem tanto embate, fica um recado. Na política, mais vale trabalhar de fato do que fazer barulho. Falando ainda da política e da Câmara Municipal, vale lembrar um caso que parece esquecido, mas que, ao que tudo indica, deve ressurgir nos próximos dias, através de um pedido do vereador Luiz Cláudio do Patrocínio, que diz respeito à investigação sobre um possível superfaturamento na compra de placas de sinalização e placa inaugurativa do prédio da Câmara, que, segundo suspeitas levantadas pelo blog Piolho de Cobra, podem conter irregularidades. O responsável pela compra, o assessor, então, na época, justamente quando o presidente Juninho Starling ainda atuava como presidente do Legislativo, José Carlos Rola, é o principal envolvido na questão. Na época, houve uma investigação superficial que foi meio duvidosa, arquivada de forma questionável, e agora, segundo informações, o vereador Luiz Cláudio deve desenterrar esse caso. Apesar de tantas turbulências que se sucederam, e apesar do foco no momento estar direcionado para Luciano Bastos, Delcy Couto e outras questões relacionadas diretamente com o governo municipal, como cidadãos contribuintes, não podemos esquecer essas coisas do passado. Afinal de contas, nem faz tanto tempo assim e, sem dúvida alguma, merecem ser apuradas. Voltando agora os nossos olhares para Brasília, a renúncia do senador Roriz foi tarde. Afinal de contas, ele disse que comprou uma bezerra por R$300 mil, com empréstimo que era parte de um cheque de R$2 milhões, do qual devia descontar e devolver o troco, e uma complicação sem tamanho. Não entendo muito de bezerra, mas para custar R$300 mil, vi dizer um dia sobre uma vaca que custava R$1,5 milhão. Certamente essa bezerra deve ser filha dela. E a gente fica por aqui. E hoje, com um convite especial para uma partida de futebol entre a imprensa monlevadense e um combinado da família dos diretores da nova Arena Esportiva de João Monlevade, que será inaugurada hoje, às 19 horas, no antigo campo do Flamengo.